tarde, conferência do professor Fábio Chicaio, vou apresentá-lo. O professor Fábio é professor adjunto da Faculdade Nacional de Direito, da FND, UFRJ, e também professor colaborador no programa de pós-graduação em filosofia do IFIX, também da UFRJ. É doutor em filosofia pela McMaster University, tendo feito um estágio doutoral na Harvard Law School, e é mestre em filosofia pela UFRJ e bacharel em direito também pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Então, colega nosso do direito que trabalha com filosofia, mas filosofia do direito, teoria do direito, e veio falar para a gente hoje, veio dividir com a gente preocupações e considerações sobre doutrina, sobre o que é, como que se usa. E já que o professor Fábio vai falar ali em pé, eu vou tomar a liberdade também para pular para o lado de lá para poder assistir com mais conforto. Muito obrigado. Fiquei lisonjeado com o convite e surpreso no início, surpreso, assustado. Eu não sou especialista nem em direito penal nem em direito constitucional. O Thiago falou, tenho como especialidade em filosofia do direito. No início eu não achei que eu teria muita coisa para contribuir com um evento como esse. Mas o Vitor me tranquilizou dizendo que o objetivo deles era justamente incluir no programa uma palestra que tratasse da doutrina de maneira mais genérica. Por isso, dá para fazer. O título que eu propus, inicialmente foi esse: a doutrina, o que é e como se usa. Então, esse é o título que melhor representa o que eu tenho que fazer para vocês. A doutrina, o que é e como se deve usar. Há poucas obras, há um número relativamente pequeno de obras no mercado brasileiro tratando desse tema. Algumas obras bem conhecidas, de autores famosos, Teoria do Direito de Kelsen, Alf Ross, autor dinamarquês de Direito e Justiça, Carlos Nino, Considerações sobre a Dogmática Jurídica, é um livro mais conhecido talvez do que os outros três, A Ciência do Direito, do Terça Ferraz Júnior. O número é relativamente pequeno e a literatura é muito técnica, difícil. Em particular, os dois primeiros livros, A Teoria Pura do Direito e Direito e Justiça. Pode parecer estranho para aqueles que têm alguma formação em Teoria do Direito que eu tenho incluído o Kelsen nessa lista aí, mas é porque eu sou partidário da interpretação de Kelsen, de acordo com a qual o seu principal objetivo era revelar a lógica da dogmática jurídica, a lógica da ciência do direito entendida como dogmática jurídica. Na minha opinião, esse livro trata essencialmente a dogmática jurídica. Mais uma vez, em termos técnicos, abstratos, pouco acessíveis, apesar desse livro ser tão bem conhecido dos brasileiros. Fora do Brasil, essa lacuna bibliográfica já começou a ser suprida. Um livro que teve muita influência sobre a minha pesquisa é esse livro de um autor inglês, se não me engano, pelo menos radicado na Inglaterra, Juristas e Juízes, um ensaio sobre influência, Duxbury, o nome dele. Um livro bastante importante de 2001, que trata da doutrina, do trabalho dos juristas e fala sobre como o trabalho dos juristas influencia os juízes ao redor do mundo, o trabalho de direito comparado. E eu tentei contribuir recentemente nesse sentido com a publicação de uma obra que se intitula A Doutrina como Fonte do Direito. Não faz parte do mercado brasileiro ainda, a rigor, publiquei pela Springer, que é uma editora internacional em inglês. E o que eu vou fazer hoje para vocês é, essencialmente, apresentar o resultado da pesquisa que culminou com esse livro, A Doutrina como Fonte do Direito. Vou deixar de lado as partes mais técnicas, filosóficas do livro, dois primeiros capítulos, que falam sobre o conceito de fonte do direito. Vou falar sobre as partes menos técnicas e, para vocês, provavelmente mais interessantes. Mas com a pergunta básica, o que é a doutrina? Eu uso o termo doutrina como um termo genérico para designar qualquer tipo de pesquisa que tenha o direito como objeto central. Isso inclui uma série de coisas: dogmática jurídica, direito comparado, filosofia do direito, teoria geral do direito, para quem faz a distinção, filosofia do direito e teoria geral do direito. Na Europa é comum que as pessoas digam que a filosofia do direito é normativa, prescritiva, enquanto a teoria do direito é analítica, descritiva. Não sei se é tão importante a distinção assim. Sociologia do direito, história do direito, direito à economia, direito à literatura, e a lista continua. Tudo isso conta como doutrina.
de acordo com o uso genérico do termo que eu faço aqui. Tá? Em inglês, no livro, eu uso a expressão legal scholarship. Não é um termo equivalente à doutrina, não é uma tradução literal à doutrina, que fizesse sentido em inglês de doutrina. Eu vou me concentrar na dogmática jurídica. De fato, no livro eu me concentro na dogmática jurídica. Por duas razões. Primeiro, porque esse é o tipo de pesquisa sobre direito que predomina entre os juristas. O melhor argumento que eu posso dar em defesa dessa afirmação, no livro eu dedico algumas páginas a isso, mas a melhor defesa concisa que eu posso dar em defesa dessa afirmação envolve apresentar para vocês, os que já conhecem, o currículo tradicional das faculdades de Direito. Pelo menos na FND, a dogmática domina 4 anos, um curso de 5 anos, os outros, o ano que sobra aí, realmente, nesse ano que sobra, realmente predominam as disciplinas zetéticas, não dogmática, filosofia, teoria, sociologia, etc. Na faculdade de Direito predomina a dogmática e também nos periódicos, nos livros, aquilo que os juristas produzem depois que eles saem da faculdade de Direito, a dogmática predomina. A dogmática também é usada por juízes com maior frequência do que outros tipos de trabalho acadêmico sobre direito, outros tipos de doutrina. Isso, comparatistas vêm percebendo através de pesquisa empírica, contando as citações a trabalhos doutrinários em decisões judiciais ao redor do mundo. A dogmática parece predominar. Então, talvez, para evitar qualquer tipo de engano, fosse melhor eu trocar mais uma vez o meu título por esse. A dogmática jurídica, o que é e como se deve usar. A última vez que eu mudo o meu título, esse é o título que representa de maneira mais fiel o conteúdo da palestra e do livro. A dogmática jurídica, o que é, como se deve usar. O tipo de doutrina que predomina entre os juristas e que é com mais frequência citada pelos juízes e pelos operadores de direito de maneira geral. Bom, a dogmática tem 3 características relacionadas. A primeira característica eu descrevo assim: a dogmática é prática. Com isso eu quero dizer que a dogmática, ao contrário das outras disciplinas não dogmáticas, que a gente poderia chamar de zetéticas talvez, a dogmática procura apresentar soluções para questões jurídicas relativamente específicas. Isso não quer dizer que não haja espaço para especulação filosófica na dogmática. Há espaço. Não é incomum que um constitucionalista comece com uma discussão abstrata sobre a função da Constituição, sobre uma discussão abstrata que envolve certos conceitos políticos bem gerais, mas normalmente ele chega, em algum momento, a alguma conclusão a respeito de como uma cláusula constitucional específica deve ser interpretada, uma série de cláusulas constitucionais. Mesmo quando ele não faz isso, a especulação filosófica em que ele se envolve não é tão abstrata a ponto de impedir os seus leitores de fazer esse tipo de implicação. A dogmática jurídica é prática, em oposição a disciplinas como a filosofia do direito, que de prática é muito pouco. A dogmática jurídica tem operadores do direito como auditório. Claro que dogmáticos não escrevem só para operadores do direito, juízes, advogados, etc. Dogmáticos também escrevem para outros acadêmicos, mas o fato de que dogmáticos têm outros operadores como parte do público que eles pretendem alcançar afeta significativamente o caráter prático que eles escrevem e, em outros sentidos, como vou mostrar agora, o seu estilo argumentativo. Portanto, a terceira característica da dogmática, na minha opinião, é que ela reproduz o discurso do seu auditório, em particular dos operadores do direito. A dogmática apresenta um discurso, um estilo argumentativo que eu chamaria de formalista. Formalismo caracteriza a dogmática, distingue a dogmática de outros tipos de doutrina, outros tipos de pesquisa que tem o direito como seu objeto central. O formalismo é um estilo argumentativo que reconhece obstáculos a argumentos que, fora do ambiente onde aquele estilo argumentativo predomina, seriam considerados perfeitamente apropriados. Isso que caracteriza o formalismo. Eu não vou ter muito tempo para defender essa ideia,
recomendo a leitura de um artigo que eu publiquei há algum tempo num periódico de filosofia do direito australiano, lidando com a retórica judicial, uma defesa do positivismo hartiano, que eu tento defender essa ideia. Quando eu digo para os meus alunos, de IAD, teoria do direito, filosofia do direito, que a argumentação jurídica, a argumentação tal como realizada pelos operadores do direito é formalista, eles normalmente apresentam a seguinte objeção. Eles dizem, olha, Fábio, isso não parece estar de acordo com certas coisas que são ditas hoje sobre a prática judicial, prática jurídica de maneira mais geral brasileira. Nós não vivemos tempos de ativismo judicial. O STF não é um tribunal político. Como dizer esse tipo de coisa, isso parece ser lugar comum, e ao mesmo tempo defender que na argumentação jurídica, em particular na argumentação judicial, não há espaço para considerações morais, políticas, econômicas, etc., pelo menos que o espaço lá é limitado. A minha resposta normalmente tem duas partes, pelo menos a resposta que eu dou aos alunos de graduação. Eu envolvo dizer que tribunais como o STF, a resposta mais ou menos banal, já para quem fala sobre o STF, é um tribunal atípico, decide uma fração minúscula de casos dentro do universo maior de casos que atingem o judiciário brasileiro. Uma fração minúscula de casos que se distinguem por serem tecnicamente complicados e politicamente sensíveis. É de se esperar que lá considerações morais, políticas, econômicas apareçam de maneira mais significativa. É de se esperar que isso aconteça lá. Mas mesmo lá, os juízes procedem de uma maneira significativamente formalista. Para exemplificar o que eu tenho em mente, talvez vocês tenham lido o artigo que o Marco Aurélio escreveu no Globo. Agora vocês vão reconhecer o assunto rapidamente. Recentemente, isso foi algumas semanas. Antes da Constituição, um trechinho. Antes da Constituição de 88, o Supremo podia editar normas sobre ações e recursos da respectiva competência. Então, versou no regimento interno o cabimento dos embargos, a pressupor 4 votos vencidos a favor da defesa. Indaga-se, persistem eles no cenário jurídico? A resposta é negativa. Ante a revogação tácita do regimento, porquanto a lei, ao disciplinar as ações penais da competência do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, silenciou a respeito da matéria. O fato gerou incompatibilidade gritante. A razão mostra-se simples. O Congresso deixou de prever embargos contra as decisões do Superior. Entender de forma diversa implica afirmar que, julgando este último, por exemplo, um governador do Estado, o pronunciamento, seja qual for o score, não desafia a impugnação, mas fazendo a mais alta corte do país, relativamente a deputado ou senador, havendo 4 votos a favor da defesa, abre-se margem a outro julgamento de igual natureza em verdadeira sobreposição. Ao lado disso, a admissão do recurso gera consequências, e aqui o tom muda significativamente. A primeira refere-se à quebra do princípio igualitário, porque apenas os acusados com 4 votos a favor terão direito à eventual reforma que foi decidido. A segunda concerne a mudança na composição do tribunal em virtude da aposentadoria de 2 ministros que participaram do julgamento. Acrescente-se a problemática, desculpa a digitação, a problemática da prescrição. Ele continua, acho que não é preciso insistir no que diz o Marco Aurélio. A tendência até mesmo, no caso de um membro do STF escrevendo para um jornal, é de dar prioridade aos argumentos técnicos formais. Então, ele aponta o fato de uma aparente antinomia entre normas de direito positivo e depois indica que, olha, há consequências também de admitir os embargos. As consequências envolvem o risco de prescrição, etc. Tudo que parece importar mais para aquelas pessoas que argumentam sobre o problema fora do ambiente burocrático constitucional do direito. Os reflexos políticos da decisão. Questões políticas aparecem na argumentação do Marco Aurélio, mas elas parecem cumprir, as considerações que ele menciona parecem cumprir uma função secundária em relação às considerações técnicas. Até mesmo um juiz, um membro do STF, escrevendo para o jornal. Não é uma decisão judicial oficial, que tem que tomar um cuidado especial. Essa é uma demonstração da força do formalismo. Bom, esse é um resumo do que é a dogmática jurídica, um tipo de pesquisa que tem o direito como seu objeto central e que se caracteriza por aqueles três traços relacionados. Praticidade, a intenção de alcançar não só outros acadêmicos, mas operadores do direito, pessoas que têm preocupações
práticas, e o uso de um tipo de discurso, de um estilo argumentativo que é compartilhado por essas pessoas que têm preocupações práticas. Então, na dogmática, assim como na argumentação judicial, predominam considerações a respeito do que as fontes tradicionais do direito estabelecem, e considerações de natureza moral, política, econômica, etc., têm um papel secundário. Eu estou fazendo uma série de afirmações descritivas da prática, da argumentação jurídica, da argumentação judicial brasileira e de sistemas jurídicos maduros de maneira geral. Afirmações descritivas. A única maneira de falsificar essas afirmações é dando evidências empíricas de que ela não caracteriza bem o que está acontecendo. Eu não estou nem criticando nem elogiando a forma como a argumentação judicial procede, a forma como a dogmática procede por influência da argumentação judicial. Como se usa a dogmática? Eu falei sobre o que é a dogmática, como se usa a dogmática. Eu vou me apoiar aqui num artigo que é relativamente antigo, década de 90, que é um artigo escrito por um dos papas do direito comparado, que trata da forma como tribunais ao redor do mundo, em particular na França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, lidam com a doutrina. Trabalho empírico de direito comparado. Foi escrito, publicado em 1990. Muitas das conclusões do Coates foram depois confirmadas pelo Duxbury, naquele outro livro que eu mostrei para vocês. Eu não conheço um livro mais recente, 2012, que reconfirme esses resultados, mas eu também não vejo nenhum motivo para achar que eles estejam gravemente desatualizados. O Coates escreve um artigo de direito comparado que trata de comparar a forma como tribunais altos nesses diversos países citam a doutrina. E ele percebe uma coisa curiosa. O tribunal a Corte de Cassação francesa raramente cita doutrinadores. Lições são curtas, concisas, diretas, poucas citações, poucas notas de rodapé, raras citações. Na verdade está mudando, mas está mudando gradualmente. Tradicionalmente é assim que as coisas acontecem na França. A Inglaterra, por outro lado, cada país apresenta uma curiosidade. A Inglaterra, por outro lado, hoje as citações são relativamente comuns, mas até o início do século XX parecia vigorar uma convenção curiosa. Resumindo assim, o doutrinador é melhor lido depois de morto. E a máxima rima em inglês. Melhor lido depois de morto. Então, o advogado que fizesse referência a um doutrinador vivo, muitas vezes era censurado pelo juiz. Está vivo, faz citação, autor vivo. Há muita coisa escrita no direito comparado tentando explicar as origens dessa convenção, por que os juízes faziam isso. E há várias hipóteses possíveis, há vários fatores que talvez expliquem a existência da convenção. A explicação mais comum, mais popular, é aquela que diz que enquanto os juízes na Inglaterra estão sujeitos à doutrina do stare decisis, a doutrina de acordo com a qual precedentes vinculam, os doutrinadores não. Os doutrinadores podem mudar de opinião, eles mudam de opinião frequentemente e geram embaraço para os juízes. Se o juiz se apoia na opinião de um doutrinador vivo e ele muda de opinião no mês seguinte, o juiz passa vergonha. Então, dizem que essa é a explicação mais popular da ideia de que um autor só pode ser citado depois de morto. Nos Estados Unidos, há muito tempo a doutrina é usada com bastante liberdade. Apesar das raízes britânicas do sistema jurídico americano, nesse sentido, os Estados Unidos se desgarraram. E na Alemanha, por outro lado, pelo menos na opinião do Coates, de outras pessoas que escreveram sobre isso, há citação demais, talvez. Uma página uma decisão judicial produzida por um tribunal alto na Alemanha que não cite um doutrinador. Notas de rodapé abundam nas decisões judiciais alemãs. Eles quase exageram o que diz Coates. Um dos objetivos do artigo do Coates é tentar explicar essa disparidade. Por que na França cita um pouco, na Inglaterra existia um certo ceticismo em relação à prática de citar doutrinadores, pelo menos doutrinadores
vivos, nos Estados Unidos nunca houve grande resistência e os alemães exageram. Há vários fatores que o Coates menciona como fatores relevantes. Uns ele menciona, outros eu incluo aqui por ele. Prestígio da comunidade acadêmica, isso é mais ou menos óbvio. Onde acadêmicos têm muito prestígio, é natural que eles sejam citados com bastante frequência. Esse fator não pode ser determinante, no entanto, porque ele não explica a situação francesa, onde doutrinadores gozam tradicionalmente de muito prestígio. O professor francês goza de muito prestígio, no entanto, a doutrina francesa não aparece tradicionalmente nas decisões da Corte de Cassação francesa. Então, esse fator deve ter alguma influência, mas ele provavelmente não é o principal fator, nem o fator determinante, senão no caso francês não seria explicável. Qualidade dos escritos doutrinários. As duas coisas podem caminhar juntas, mas não caminham necessariamente. Às vezes, a doutrina tem prestígio, mas produz trabalhos de baixa qualidade. Talvez esse seja o caso francês. Pode ser que o judiciário francês perceba, assim, a doutrina francesa. Os ilustres acadêmicos franceses talvez não produzam trabalhos de grande qualidade. Eu não acho isso provável, mas é possível. A qualidade dos escritos doutrinários. Se os artigos e livros são bons, é natural que os juízes se sintam confortáveis para usá-los e citá-los. Oralidade do processo legal. Isso é interessante. O processo inglês, de maneira geral, parece ser mais oral do que o processo americano, por exemplo. Disponibilidade de recursos, naturalmente. Estou usando o recurso aqui no sentido amplo. Assistentes, livros, bibliotecas bem equipadas, acesso a bases de dados virtuais, etc. Tempo. Eu não conheço um trabalho que compare sistematicamente o STF à Suprema Corte Americana, mas não seria estranho encontrar nas decisões da Suprema Corte Americana um número de citações maior. Afinal, a Suprema Corte Americana decide, em 100 casos anualmente, o STF decide milhar. Quem tem pouco tempo faz menos pesquisa, cita menos. A gente espera que isso aconteça. Assistentes são um recurso importante também. A gente sabe que os juízes frequentemente transferem aos seus assistentes a responsabilidade de redigir decisões. Se os assistentes são bem informados, têm tempo, vêm de faculdades de elite, etc., é de se esperar que isso se manifeste nas decisões judiciais. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos usa assistentes egressos das faculdades de elite americanas. Alguém que se forma em Yale, Harvard, etc., vê como é uma grande conquista se tornar assistente de um tribunal alto americano como a Suprema Corte. Então, um excelente aluno de uma faculdade de elite, que tem intimidade com a pesquisa de ponta, sobre uma série de assuntos, sendo assistente redigindo decisões judiciais, vai abrir nota de rodapé para fazer referência à pesquisa que ele vem lendo. Todos os fatores são relevantes. E o Coates menciona mais um, que ele chama de positivismo. E aqui algumas dúvidas surgem. Chama de positivismo. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que ele não está usando positivismo no mesmo sentido que autores como Kelsen, Hart, etc., usavam o termo positivismo. Não é disso que ele está falando. Ele não está dizendo que onde Kelsen faz sucesso, a doutrina é citada com muita frequência. Ele está usando o termo positivismo para descrever uma certa postura judicial, não uma teoria abstrata. Então ele diz o seguinte, isso é um trechinho do artigo do Coates: onde o positivismo reina e os juízes acham que o direito pode ser deduzido a partir das leis e precedentes existentes, a especulação acadêmica sobre interesses e considerações políticas relevantes será menos valorizada do que em lugares onde advogados acreditam que as regras devem ser testadas no que diz respeito à sua harmonia com valores contemporâneos. Onde os juízes pensam assim, onde eles acham que o direito pode ser deduzido a partir das leis e precedentes existentes, eles não vão ver nenhuma necessidade de fazer referência à doutrina. Eu digo que ele não está usando o termo positivismo no mesmo sentido que Kelsen e Hart, porque Kelsen e Hart nunca disseram isso, que o direito pode ser deduzido a partir das leis e precedentes existentes. Mas essa é a questão para uma outra palestra. Um dos problemas com esse trecho é que aqui, apesar do que ele diz ao longo de todo o artigo, o Coates parece minimizar a importância da dogmática. Ele diz, olha, juízes positivistas não fariam referência à doutrina porque a doutrina é aquela que especula academicamente sobre interesses e considerações políticas. Não parece ser isso que a dogmática faz. A dogmática adota o estilo formalista que os próprios juízes empregam.
Então, eu não sei se é verdade que, na verdade, eu vou defender a ideia de que não é verdade que juízes positivistas, definidos assim, têm qualquer motivo para temer a dogmática. Pelo contrário, um juiz positivista, nesse sentido, tem bons motivos para recorrer à dogmática quando a legislação, os precedentes, são pouco claros, conflitantes e por aí vai. No direito é indeterminado, o último recurso de um juiz positivista nesse sentido é a dogmática. Depois da dogmática, o que sobra? Considerações explicitamente morais, políticas, econômicas, etc. E é isso que, por hipótese, o juiz positivista evita. A dogmática, como ela tenta argumentar, resolver soluções, casos práticos, questões jurídicas específicas, de maneira formalista, o juiz pode se valer da dogmática, pelo menos, como um último recurso. Isso me leva ao último ponto da apresentação, como se deve usar a dogmática jurídica. Eu disse para vocês que o uso da dogmática é compatível com o positivismo. Essa é uma das conclusões do meu livro, o positivismo, tal como definido pelo Coates naquele trecho. E não só a dogmática é compatível com o positivismo, como, justamente por ser compatível com o positivismo, a dogmática frequentemente é cooptada por juízes positivistas insinceros. Por juízes positivistas, no sentido do Coates, que querem obscurecer o fato de que eles estão se valendo de considerações morais, políticas, econômicas, etc., fazendo referência à dogmática. Eu vou dar um exemplo em breve do que eu tenho em mente. Mas para chegar lá, nesse capítulo do meu livro, eu tento não fazer qualquer afirmação política muito polêmica. Eu parto do que me parece ser um lugar comum. Em países democráticos, onde o judiciário goza de relativa independência em relação aos outros órgãos do governo, e onde as leis, de maneira geral, os precedentes, de maneira geral, não são severamente ruins, do ponto de vista moral, político, econômico, etc., os juízes têm boas razões para justificar suas decisões de maneira sincera. Às vezes não têm boas razões, quando eles gozam de independência política e lidam com o sistema jurídico que, de maneira geral, é moralmente bom, eles não têm razões para mentir, ou para omitir informação essencial. Então, se eles tomam uma decisão com base no que diz a lei, eles devem dizer. Se eles tomam uma decisão com base no que dizem os precedentes, eles devem dizer. E se eles acham que, num caso específico, é melhor tomar uma decisão com base em considerações políticas, morais, econômicas, etc., eles devem dizer. Um juiz atuando sobre uma ditadura tem boas razões para mentir, talvez. Se ele quiser tomar uma decisão progressista que a ditadura reprimiria, ele pode ter boas razões para mentir, para enganar os ditadores que, caso contrário, os censurariam. Mas, nos países democráticos, os juízes têm boas razões para agir com sinceridade. Isso manifesta respeito pelos sujeitos que são afetados pelas decisões dos juízes. Isso manifesta o reconhecimento de que as pessoas são inteligentes, capazes de entender a complexidade da argumentação que precede uma decisão judicial. Isso parece conduzir também a uma cultura de debate franco e sofisticado. A omissão de informações não é uma boa maneira de garantir sofisticação argumentativa. As pessoas, quando escondem aquilo que elas pensam, elas não sujeitam o que elas pensam à objeção, ao tipo de troca dialética que costuma existir em países onde a argumentação é sofisticada. Esse é o lugar comum de que eu parto. O fato de eu defender esse lugar comum já sugere que talvez nem seja um lugar comum tão comum assim. Talvez eu não precisasse de tanta defesa. Não é incomum que juízes façam referência à doutrina sem indicar que a doutrina está dividida. É nesse sentido que a doutrina pode ser cooptada por juízes positivistas, no sentido do Coates, insinceros. Então, eu disse para vocês que um juiz positivista, um juiz que seja sinceramente positivista, no sentido do Coates, na falta de leis e precedentes claros, ainda tem a doutrina como último recurso. Mas a doutrina só serve efetivamente como uma barreira para o recurso a considerações morais, políticas, econômicas, etc., se houver consenso entre eles, ou se pelo menos houver consenso entre aqueles autores que
são considerados verdadeiras autoridades teóricas no assunto. Se autores de igual reputação divergirem sobre o assunto, qualquer referência a um autor sem referência ao outro parece suspeito, com base em que o juiz fez referência ao autor A em vez do autor B. Ele faz referência ao autor A, omite o autor B e omite também o fato de que há divergência entre eles, autores de igual reputação. A suspeita fica de que o que move a escolha do juiz é algum tipo de simpatia pré-existente pelo conteúdo político, moral, econômico, etc., da opinião do doutrinador. Aí eu não estou dizendo nada muito misterioso. Se duas normas legisladas conflitam e não há um critério pré-determinado pelo direito positivo do tipo lex specialis, lex posterior, etc., que resolva o conflito, se um juiz escolhe uma norma sem fazer referência ao conflito, a gente suspeita de que ele provavelmente está sendo movido por alguma consideração extra-jurídica, ou pelo menos externa ao direito positivo, questão moral, política, econômica, etc. E parece haver algo de insincero nisso. O juiz deveria reconhecer a existência da antinomia e expor os seus argumentos. Se eu não tenho argumentos estritamente jurídicos para oferecer, talvez eu tenha argumentos morais, políticos, econômicos bons. E num país democrático não há porquê um juiz que tem independência em relação aos demais ramos do governo omitir esse tipo de informação. Essa é a ideia que eu estou defendendo. O livro teve origem na minha tese de doutorado, que foi defendida no Canadá. Então, eu usei muitos exemplos canadenses, naturalmente. Não só por estar no Canadá, mas também com prazer ler decisões judiciais da Suprema Corte Canadense. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso. Elas são sempre muito claras, muito lúcidas, muito didáticas, muito pouco pretensiosas, o que é comum quando a decisão vem de um tribunal constitucional, etc. Concisas, muitas vezes, ajudam o leitor com referências bem feitas, parecem trabalhos acadêmicos. Então, é um prazer ler as decisões da Suprema Corte Canadense. Mas, eventualmente, apesar desses méritos que eu acabo de mencionar, a Suprema Corte Canadense peca. E no livro eu discuto esses dois casos, em que ela peca justamente por isso, por fazer referência à doutrina de maneira insincera. Para não perder muito tempo, vou falar só sobre um caso. O segundo, R contra Morgan Taylor, Itália, de 1993. Não sei se vocês reconhecem a nomenclatura, R versus Morgentaler. A coroa contra Morgentaler. R abrevia Regina, em latim. Então, os processos judiciais às vezes têm esse R versus na Inglaterra, no Canadá, na Austrália, os países que ainda reconhecem a coroa britânica. Não sei se vocês sabiam disso. Então, a coroa contra Morgentaler. E uma juíza da Suprema Corte, Wilson, diz, esse é um caso que envolvia uma controvérsia sobre a constitucionalidade acho que era um projeto de lei, não sei se a lei havia sido promulgada ainda, mas enfim, de uma lei que proibia o aborto em todos os estágios da gravidez. E a Wilson, nesse trechinho curto, tentando mostrar que a lei é inconstitucional. Aí ela diz, olha, ponderando o interesse do Estado sobre a vida do feto, de um lado, e o direito da gestante, mais peso deve ser dado ao interesse do Estado nos estágios tardios da gravidez. Uma ponderação de interesse. Interesse do Estado pela vida do feto, se é que há esse interesse, e de outro lado, o interesse da própria gestante em realizar o aborto. Isso tem a ver com a autonomia da gestante para lidar com o corpo dela como ela achar melhor. O feto deve ser visto em termos de desenvolvimento diferenciado. Então, eu queria mostrar aqui que a lei é inconstitucional, não porque ela proibia a gravidez, ponto, mas porque ela proibia a gravidez em todos os proibia o aborto, ponto, mas porque ela proibia o aborto em todos os estágios da gravidez. Ela deveria permitir o aborto nos estágios iniciais, mas proibir nos estágios mais tardios. E ela conclui, o que não é nenhum argumento, é a afirmação da sua própria conclusão, com a citação de um doutrinador de grande reputação da Universidade de Toronto. Ela diz, Ver, Sumner, 1981, professor da Universidade de Toronto, e continua. Há muitos exemplos
não só, né, nas decisões da Suprema Corte canadense, mas em qualquer país. Você pode até imaginar casos brasileiros parecidos, do STF, dos tribunais, em que o juiz argumenta assim: ele mexe com um assunto extremamente polêmico, tá? Dá a sua opinião e reforça aquela opinião com a autoridade de um doutrinador. Tá? Esse é um caso mais ou menos óbvio, né, de, na minha opinião, uso insincero da doutrina. Tá? A Constituição canadense não resolvia a questão de maneira muito clara. Não havia precedente resolvendo a questão de maneira muito clara. A questão sobre a constitucionalidade de uma lei que proibisse o aborto em todos os estágios da gravidez. Ela recorreu a uma autoridade doutrinária. Tá? Agora, a gente nem precisa fazer pesquisa para supor que outros professores, né, de reputação parecida com a do Sumner, talvez dentro da própria Universidade de Toronto, não acreditem que haja uma diferença moral relevante entre o aborto, né, em períodos iniciais e o aborto em períodos tardios da gravidez. Tá? Isso é uma questão moral controvertida. Muita gente acha que não há diferença nenhuma. Tá? Tanto os pró-aborto como os contra-aborto. Né? Então, a pessoa que é contra-aborto pode dizer: olha, a interrupção da gravidez é tão imoral no início quanto no fim. Isso não faz muita diferença. Tá? Por outro lado, ele pode dizer: olha, o aborto é tão permissível no início quanto no fim. Tá? Ela ignora, ou pelo menos não menciona, a existência da divergência e escolhe alguém, tá? Supostamente defere alguém que tem uma opinião que provavelmente parece, né, moralmente simpática. Tá? Esse é um caso de uso perigoso da dogmática que é mais ou menos óbvio. Há outros casos menos óbvios, mas igualmente perigosos, quando o assunto é mais técnico. Todo mundo sabe que o aborto é um assunto, né, bastante controvertido. O outro caso, que eu nem vou discutir em detalhe aqui, que eu acho necessário, contra aquela, envolvia uma questão técnica bastante específica de direito penal, direito processual penal. Né? Uma questão sobre a correta definição da categoria de testemunhas suspeitas, né, que era uma categoria usada pela legislação canadense. Né? Nesse tipo de caso mais técnico, quando o juiz faz referência a um doutrinador e ignora o fato de que a doutrina está dividida, muitos leitores, né, não vão ter a capacidade de perceber isso, né, nem de suspeitar que há uma divisão significativa na doutrina. Afinal, o assunto é técnico, eles não conhecem, tá, o assunto. O aborto é relativamente fácil de ver, porque todo mundo percebe, né, o que há de errado no aborto. Então, o objetivo aqui, nessa parte que discute, né, como a doutrina deve ser usada, não é fazer afirmações muito controvertidas, mas a afirmação é apenas de que, à luz, né, da ideia de que juízes devem ser sinceros em democracia, os juízes não devem fazer referência à dogmática sumariamente, sem reconhecer o fato de que a dogmática está dividida em relação a uma questão controvertida como essa do aborto e até questões menos controvertidas e mais técnicas. Acho que é algo que não é tão controvertido assim, pelo menos se a premissa de que juízes devem ser sinceros em democracias é aceita. Tá? E com isso, eu encerro, talvez tenha ido rápido demais, mas como o tempo está apertado, acho que não é uma má ideia. Né? Obrigado.